oportunidade que temos de estudar sobre o templo, nosso corpo, templo do Espírito Santo. Dá uma benção especial à professora Ellen. Eu te peço em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. É com imenso prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo professora Ellen. Sou fruto dessa sala, né? E é com muito prazer a gente pode compartilhar um pouquinho do que o Espírito Santo tem nos ensinado. Eu fiquei de trazer o tema, né, sábado passado, sobre a obra médico-missionária. Durante essa semana, eu realmente senti o incômodo do Espírito Santo. Tipo, você não pode falar ainda da obra médico-missionária se eles não entenderem o que é a verdadeira adoração, para que você chegue na obra médico-missionária. E eu disse, é verdade. Essa consciência em entender aonde nós estamos e a importância dessa obra, ela tem que ver antes na adoração, entender quem é o templo, e se este templo está sendo regido conforme o Espírito Santo quer, como agrada a Deus. Até porque nós não podemos, na altura que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo, nós não podemos mais desagradar o Espírito Santo nem entristecê-lo. Por isso que eu trouxe essa mensagem prévia sobre, antes da obra médico-missionária, e sábado que vem eu vou estar passando outro tema que, na verdade, não sou eu, porque eu vou estar viajando dia 19, dia 24. E aí, como eu tenho muitas atividades no dia 19, eu vou pregar em igreja, vou sair, vou fazer um trabalho no presídio, vai ser um dia muito corrido. Então, sábado que vem, eu convido todos vocês para estarem neste mesmo horário, e quem vai ministrar é o Elder Estevão, ele é o filho da Belinha. Ele vai trazer sobre tradições. Bem, irmãos, nós vamos iniciar agora o nosso assunto. O tema de hoje é o templo do Espírito. Bem, o que é o templo do Espírito? Muitas vezes a gente sabe que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito. Nós temos uma visão muito específica sobre este assunto, mas eu queria trazer para vocês uma visão mais macro, uma visão maior, e a dimensão dessa reflexão sobre o templo do Espírito. Então, quando a gente tem uma visão mais macro, né, dentro de um ambiente, não tem como a gente não falar sobre família. Então, o que é a família? Qual é o objetivo da família aqui na Terra? Por que Deus criou a família? Quais são as intenções que são colocadas dentro desse ambiente chamado família? Então, nós temos aqui o entendimento da família. Na família, dentro do planejamento do céu, nós temos a administração do sacerdote, que está acima, e nós temos a administração do quê? Dos ajudadores, que dentro do contexto do templo eram os levitas. Então, nós vamos entender que dentro dessa instituição, que foi constituída desde o Éden, nós temos o sacerdote como representante, o pai, e os levitas tendo como representante a mãe. E a junção dessas duas funções importantes dentro de um templo, nós temos um resultado que ambos têm o quê? Um propósito. E aí nós vamos entendendo o que diz Provérbios 14:1. Vamos lá. A mulher sábia, ela edifica o quê? A sua casa. Será que nessa frase nós não poderíamos colocar: a mulher sábia, ela edifica o seu templo? Casa e templo não tem aproximadamente a mesma conotação de um ambiente, o quê? Sagrado, criado por Deus para um único propósito. Mas me parece que aqui nós temos também uma mulher que não foi tão sábia, mas com as próprias mãos, né? A insensata, ela faz o que com este templo? O que com esta casa? Ela derruba.
Então, nós entendemos que existem funções que foram abertas, diversificadas. Agora não temos mais apenas um sacerdote e um levita, mas dentro de uma visão dos levitas, abriu-se uma subdivisão que não estava no planejamento original de Deus, no planejamento original do Éden, em uma atmosfera pura e santa. Agora nós temos a entrada do pecado, que bagunçou esse templo, que desorganizou esta casa. E aí nós temos a mulher sábia, que está desde o princípio registrado as suas funções e a sua importância. E agora nós temos, com a entrada do pecado, a mulher insensata. E aqui eu coloquei um exemplo muito prático para que vocês possam entender como foi que isso surgiu e quais são os resultados dessas ações opostas dentro de um contexto do templo santo. Eu coloquei aqui, punção venosa. Pode ter duas raízes, dois caminhos. Ou se torna este levita ou esta levita uma mulher sábia ou uma mulher insensata. Vamos tentar entender o que é que tem a ver, professora Ellen, com punção venosa. Bem, essa é uma linguagem que para mim é muito fácil de falar e uma forma muito prática de se compreender. Não sei se alguns sabem, mas eu sei, a minha primeira profissão foi ser enfermeira. E quando eu fiz a minha primeira profissão, eu fui técnica de enfermagem. E na técnica de enfermagem, ela tem exatamente a sua profissão, a aplicação dessa técnica. E eu me lembro que quando eu fiz o curso técnico de enfermagem, lá no ENA, no antigo ENA, no colégio interno, a gente tinha a aula teórica e nós tínhamos as aulas práticas. Nas aulas práticas, a gente praticava na sala de aula e depois aplicava essas práticas dentro de um hospital. E eu me lembro que a minha professora, ela colocou grupos de 2 pessoas, duplas, para fazer essas práticas venosas. E aí eu fui juntamente com uma colega. Bem, eu que não era muito boba, eu pegava uma laranja, pegava uma seringa e começava a treinar na laranja, imaginando que isso era o braço de um paciente. E ali eu desenhava com uma caneta mais ou menos uns riscos, né? Como se fossem as veias. E eu, com a agulha, eu treinava para poder acertar essa punção certinho na veia, sem trazer danos ao paciente, e eu queria acertar. Uma das coisas que eu comecei a treinar era a força da minha mão. Então, eu precisava estar centrada, eu precisava ter conhecimento teórico, que é para saber exatamente aonde passa de forma anatômica, né, aquela veia, e que também onde localizava algumas artérias, na qual não era a intenção minha alcançá-las. E isso eu treinava na laranja. Outra coisa que eu treinava era a força da minha mão, o peso da minha mão para com a laranja, porque eu achava tão bonito quando algumas enfermeiras antigas que eu observava, que diziam assim, eu tenho a mão leve, fulano e fulano tem a mão pesada. E eu não queria ser esse grupo da mão pesada, que todo mundo temia e não queria. Então, eu treinava na laranja. E aí, fomos aí agora para o estágio, né? Para o local de treinamento com as pessoas. Então, quando a gente vai para um hospital-escola, você não diz que é estagiária. Você vai lá e faz a aplicação. Lembra da dupla que eu tinha uma outra colega que não se preparou devidamente para este momento de práticas? Ela se preparou de forma teórica, mas na prática ela não estava pronta. E aí, quando eu fui aplicar no meu primeiro paciente, glória a Deus, foi uma picada que ela falou assim, olha, foi uma picada tão leve que eu não senti, eu mal senti.
E ela viu e ainda me deu um elogio. Nossa, você é muito boa. Não sabia ela que era a minha primeira vez. Mas quando foi a vez da minha colega, a coisa não foi bem assim. A primeira vez que ela foi funcionar a veia, ela errou a veia. Aí, além do paciente sentir muita dor, né? Já ficou desconfiado. Já não queria mais que ela aplicasse. E aí vem aquela conversa, não, olhe, é porque a veia samba, às vezes você esteja nervosa. E aí ela permitiu a segunda tentativa. Na segunda tentativa, ela focou mais na anatomia. E aí, o que ela fez? Ela acertou a veia e ela ultrapassou a veia. E houve ali um estrangulamento venoso. E todo aquele sangue começou a subir e a paciente começou aos gritos. Gente, foi um caos. E a própria colega, a própria técnica de enfermagem, ela não queria mais aplicar, não era nem mais a paciente. Era a minha colega que não queria mais. Ela, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais trabalhar na área, eu não vou ser uma enfermeira. E aí, agora nós tínhamos 2 pessoas para socorrer. O paciente já estava com um hematoma enorme e que não queria nem ver a coitadinha da colega. E a colega aterrorizada porque fez um dano no paciente, achando que ali era o fim. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque nas nossas relações com Deus, com o nosso marido, e nas nossas relações com o sacerdote, seu esposo ou responsável da casa, nós temos a opção de sermos sábias ou insensatas. A mulher sábia, ela sabe onde está pisando. Ela dosa o poder de suas palavras. E essas palavras, elas são tão acertadas que o marido pode sentir até o impacto, mas ele não sente dor. E essas palavras são facilmente aceitadas e aquele homem, aquele marido, aquele sacerdote, ele continua amando aquela mulher mais do que antes. E ela é aceita pela sociedade, ela é aceita pelo marido, ela é aceita pelos filhos. Ela sabe o que faz, ela estudou, ela praticou, ela dosou o poder da força de suas mãos. E muitas vezes o poder da força da sua língua, esta tem sido as agulhas num ambiente. E a insensata? Ela age asperamente. Ela não só pega a seringa, que é a sua língua, muitas vezes, ou a sua mão, ela não só fere uma vez, ela fere muitas vezes. E como é que vai se comportar esse sacerdote, ou este homem, ou este pai? De mau humor, não quer ver, não quer se aproximar. E em vez de amada, ela é confrontada. E é uma relação vice-versa, muito parecida com o que eu presenciei. A paciente não queria sequer ver mais a minha colega, e a colega também não queria mais a área. A mulher insensata, ela não só traz problemas para a vida dela, para o templo do espírito dela, mas ela influencia todo um ambiente contra si mesma. E se torna todo aquele local, toda esta situação, com o acesso bloqueado ao coração. Então, nós temos aqui 2 ações, 2 templos, que deveria ser apenas um. Não é porque nós escolhemos simplesmente pertencer a um grupo ou outro, é porque nós não seguimos o script, o modelo na qual o nosso grande sacerdote já deixou por escrito. As leis que conduzem a você e eu sermos o quê? Sábios. E aí nos tornamos, quando somos sábios, nos tornamos amados de Deus.
Peraí, professora Ellen, mas mesmo os ímpios, nós somos amados de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer. É necessário estudar a anatomia de sua palavra. É necessário não só ter a teoria, nós temos que ter a prática também das outras leis. Elas não foram esquecidas. Elas não podem ser simplesmente, isso a lei de Deus eu sigo, mas as de saúde não. Esse é um pensamento da mulher insensata. A mulher sábia, ela conhece as leis e as pratica. E ela tem acesso ao coração de Deus, ao coração do marido, do pai e dos filhos. E o resultado? A sua medida de amor não é do mesmo tamanho da sua confrontação. Por quê? Se eu trago uma mensagem, se eu trago uma postura, mesmo que seja difícil, eu tenho que repreender o filho, ou até mesmo meu marido, ou eu preciso ser repreendida, eu tenho que ter o quê? Sabedoria no agir e no falar, para que essas medidas sejam bem balanceadas, e que mesmo assim eu me sinta o quê? Amada de Deus. Então essa confrontação, essa pessoa não vai se sentir amado se for o contrário. Se eu trato com muito mais rispidez e com menos carinho, e com menos compreensão, e com menos, melhorando as palavras, a língua, mas sim, ela vai se sentir afrontada. E todo o seu serviço daquela mulher será afetado. Por melhor que seja o sacerdote, se ela não fazer as devidas medições, colocar a teoria e a prática, é impossível agradar o Espírito. O Espírito de Deus, ele deve agir e morar dentro de nós, mas é o nosso serviço que o revela. Conclusão. Não existe sacerdote ruim. Não existe. Não existe homem ruim. Marido ruim. Existe sim um levita que não achou o acesso certo ao coração do pai, dos filhos e de todos os que rodeiam. Nós precisamos sair da posição de mulher insensata e temos que entrar na posição de mulher sábia para a gente acertar o coração, para a gente andar debaixo da lei com a cabeça erguida e não mais em falta. Muitas vezes nos orgulhamos em seguir a lei de Deus e guardar o sábado, mas Deus quer a harmonia de todas as suas leis e achamos que estamos agradando ao Senhor, quando na verdade nós estamos deixando a desejar com o nosso corpo, com o nosso templo. E ainda influenciamos a nossa casa a não segui-las também. A obra médica de Deus. O povo de Deus deve ser verdadeiros médicos missionários, pois deve aprender a atender o que, irmãos? As necessidades de quê? Tanto da alma quanto do corpo. Peraí, professora, são duas áreas importantes que não podem ser negligenciadas. Eu preciso dosar a força da minha mão quando eu for ministrar a minha língua. Eu preciso dosar a força da minha mão quando eu for ministrar a Deus o meu louvor, senão ele não será aceito. Deus não quer você parcialmente, nem a mim. Deus quer completamente. Reforma de saúde, reforma de vestuário, faz parte de todo um planejamento. A obra pioneira do Evangelho. Se queremos elevar o padrão moral em qualquer país onde possamos ser achados a ir, devemos começar corrigindo o que, irmãos?
os nossos hábitos físicos. São os nossos hábitos físicos. De nada vale focar em uma parte e quebrar outra. A mão direita é tão importante quanto a esquerda. E a nossa mão é tão importante como a cabeça na qual ela está acima. E de onde vem o sacerdócio? De onde vem esse Pai? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. Eu quero chamar vocês a atenção nessa frase. Deus fez cair um sono pesado. Engraçado, sono dá uma relação de morte sobre Adão. Nós temos o primeiro Adão e o segundo Adão. E este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e fechou-a, a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou o homem, formou quem? A mulher. E a levou a Adão. Irmãos, nós viemos de um lugar seguro. Nós viemos de um local protegido. Você sabe que dentro da anatomia, eu vou contar uma experiência para vocês que eu achei belíssimo. Eu estava numa cirurgia cardíaca, eu fazia parte da equipe na época, e eu coloquei um afastador chamado afastador mamário, um afastador forte, onde é aberto a caixa torácica, e ele mantém aquela caixa torácica aberta para que o cirurgião, juntamente com a equipe, possa fazer todo o processo cirúrgico. E dentro desse afastador, ele tem 3 pinos para você firmar. E eu não sei porquê, irmãos, mas eu fechei 2, mas um ficou frouxo. E esse pino pulou fora do ambiente cirúrgico, né? A gente chama do campo cirúrgico. E aquela força que ficou desigual de um dos pinos fez com que o meu afastador saísse fora. E eu fiquei da cor de um papel, branca. Porque eu não podia perder aquele afastador, senão ia demorar muito a cirurgia daqui que ele fosse para um processo de esterilização e voltasse. E a minha preocupação era pegar o afastador. E quando eu consegui pegar o afastador ainda num ambiente estéril do meu campo, toda a equipe gelou e parou e ficou vendo a cena. E aí eu aliviei porque o afastador não caiu do chão, não foi contaminado. E eu pude trazer, e o cirurgião olhou para mim e disse que seja a última vez. E eu senti a responsabilidade dali, muito grande. Mas eu não podia conter as lágrimas quando eu olhei novamente para o corpo. A caixa se fechou. Se fechou naturalmente, mesmo o paciente estando anestesiado. É proteção. Apesar de, e foi de lá, de baixinho lá das nossas costelas, que o Senhor tomou-nos do corpo de Adão. Quando essa mulher, que é eu e você, sacerdotes do Senhor, mulheres que cuidam da sua família, do seu ambiente, encontrar o lugar dela, ela tem voz nele, que é Cristo Jesus. Ela tem voz nele, como seu sacerdote, seu marido, seu esposo. Segundo o apóstolo Paulo, o marido é Cristo. E a esposa quem é? É o seu povo. É eu e você. Os princípios foram fundamentados de Gênesis. Nós temos 2. O casamento e o sábado. E aí, Deus fez, antes da fundamentação do casamento e do sábado, Deus fez com que Adão caísse em um profundo sono, vamos dizer, de morte, e enquanto ele dormia, retirou-lhe a parte de um dos lados do corpo, e de uma costela e o fechou o lugar com carne. Irmãos, ali já estava o planejamento do Filho de Deus. Porque o Senhor
quando disse que fez cair num sono profundo, num sono de morte, morte profunda. Quem estava falando, de quem Deus estava falando era do seu próprio filho. Porque foi dali, desta morte, que ele nos deu o quê? Nos retirou e nos deu vida. Nós fomos retirados. Foi dali de Adão, do nosso segundo Adão. Nós temos um valor que nenhuma outra coisa nesse universo pode ser mais importante para Deus. Porque foi do lugar mais protegido, mais importante. Porque dentro dessa caixa torácica estão os órgãos vitais do nosso corpo. Você vive sem uma mão, você vive sem um pé, você vive até sem um rim, mas você não vive sem o coração, sem um fígado. E é ali, neste lugar, que se encontram as coisas mais importantes, que é eu e você. Então, não podemos levar as coisas de Deus de forma leviana. E nem tampouco desagradar o Espírito que quer habitar aonde, irmãos? Dentro do nosso templo. Negar ou não se submeter. Parece que é a mesma coisa. Muitas vezes a gente nega, mas eu não gosto. Não gosto, professor, não gosto nada disso, não. Eu gosto de comer carne, eu gosto de açúcar, eu gosto de doce. Irmãos, o pecado é agradável. Difícil são as consequências. Não se submeter a essa proteção, a essa dádiva, é algo muito mais grave. Não lhes darei. E Cristo diz, nunca os conheci, quando a gente não se submete a Ele. Veja que palavra dura. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não conhecemos a Deus se não vivemos as suas leis. É as suas leis. Sujeição para Cristo, no modelo do reino de Deus, não é anulação, é potencialização de autoridade. Quando eu estou debaixo das suas leis, eu estou dizendo com a minha vida de quem eu sou dona. E isso é muito grave. E ao mesmo tempo isso é muito lindo. Porque não somos nem de nós mesmos. Somos de Deus. E o meu gosto não é mais meu, é dele. Outra vez eu ouvi uma palestrante muito boa de saúde falando algo interessante, a professora Maísa Ribeiro. Ela, engraçado, nós vamos, assim que a gente chegar no céu, vamos ser recebidos por o quê? Por uma mesa gigantesca, uma festa, as boldas. E a nossa profetisa, a irmã Ellen G. White, ela descreve o que vai ter nessas mesas. Frutas, figo, frutas. Ela começa a descrever as frutas. Maná. Mas o que dizer daqueles murmuradores que diziam, não gosto do maná? Maldito maná. E não apreciam. Nós temos que aprender a apreciar aqui na terra os frutos que Deus deixou como alimento. Quando a mulher estava sendo formada, qual era a posição de Adão? Ele dormia. Na verdade, qual é a maior guerra de toda mulher? É despertar este homem de qualquer maneira. Na verdade, vamos analisar isso. Enquanto ele dorme, é olhar para o marido e ver uma mistura de bondade com burrice que todo homem tem. Calma, homens. Eu não vou jogar vocês na fogueira. Mas vamos entender o que é isso. Essas burrices são partes que estão dormindo. Que todo homem tem. É quando muitas vezes ele não percebe o que está acontecendo. Ó filhas de Jerusalém, pelas costas das gonzelas do campo, que vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor até que ele queira. Ele precisa querer. Então, quando eu entendo que o sacerdote, o verdadeiro sacerdote, ele irá despertar do seu sono, na medida da força da sua mão, em que você aplicar a agulha. Se você é uma mulher sábia, este homem, ele nem vai sentir a dor. E tu
tudo que você disser vai entrar nos seus ouvidos como louvor. Mas se você vai com um braço forte, com uma agulha, e parte para cima deste homem, como é que ele vai agir, irmãos? Se muitas vezes eu vou discutindo, colocando as minhas imposições da maneira que eu quero para Deus. Senhor, eu não quero assim, eu quero assim, assado. E não é como Deus quer, como eu quero. Este homem, este Deus, vai precisar fechar os olhos diante de você, para não ouvir nem ver as asneiras. E espera pacientemente que você mude de posição e deixe de ser insensata para ser sábia. E muitas vezes essa mudança, ela é dolorosa, não é fácil mudar. Toda mudança requer dor. Mas se você não quer sentir dor, sejamos inteligentes, sejamos sábios. Temos que ser instruídas, como eu tive que ser instruída na anatomia da palavra de Deus, na prática de suas leis. Mesmo que o meu marido ainda durma quanto às leis de saúde, mas se eu, com sabedoria, aplicá-las na minha casa, com a minha família e com os meus filhos, com certeza ganharão este marido. A alma não trabalha com o pecado. A alma trabalha com o argumento para justificar o pecado. Pois quem trabalha com o pecado é a carne, é a vontade própria. Não é aquilo que está escrito. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o que, irmãos? E por que nós não estamos ainda vivendo essa reforma? Porque ainda nos demoramos. Porque ainda fechamos os olhos. Porque ainda dormimos. Aquele, pois, que sabe, você sabe, eu sei também. O que fazer e fazer o bem e não o faz, comete pecado. Outra vez eu estava na igreja e um amigo de infância, que eu conheço há muito tempo, e ele falou assim, quando é que você vai pregar sobre saúde aqui na igreja? Eu disse, assim que me der a oportunidade. Aí ele disse, eu tenho uma pergunta para você. Eu disse, posso falar? Ele disse, se você me provar na Bíblia que comer carne é pecado, eu abandono. Mas como não tem na Bíblia, eu não deixo. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Até que o Espírito Santo, vendo essa cena, Jesus Cristo vendo essa cena, me trouxe a resposta. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Rompimento da aliança é por causa da multiplicação da maldade. E o amor de muitos esfriará. Êxodo 1, de 1 a 22, fala sobre a questão do povo de Israel. Os israelitas têm muitos filhos, né? A gente sabe que eles tinham muitos filhos, e as mulheres tinham saúde, elas conseguiam se procriar, mas tem um detalhe, tornavam-se escravos. Oi, peraí. Que vantagem tenho eu ou você de ter muitos filhos e esses filhos serem escravos? Se for para ser escravos, eu prefiro até nem ter filhos. Creio que você também. Mas o texto anterior, ele explica o porquê esses filhos se tornaram escravos. Porque se multiplicou o quê? A maldade. O faraó ordena que todos os meninos israelitas que nascessem sejam mortos. Por que ele fez isso? O que o poder político queria impedir com esta ordem? Pensem, irmãos. O que Faraó estava tentando fazer, dando uma ordem de morte para todas aquelas crianças israelitas que nasciam menino fossem mortos? Por quê, irmãos? Porque nasceria o libertador. Havia uma profecia. E o faraó, engraçado, né? Eu leio a Bíblia, eu fico rindo sozinha.
Como é que o faraó sabia exatamente que seria naquele momento, naquele período, que nasceria um libertador? As forças do mal estão preparadas, irmãos. Parece que nós aqui dormimos, matando a geração de libertadores. Eles responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Essa foi uma forma que até mesmo as parteiras tiveram, né? Para que não se matassem tantos meninos por causa de uma ordem vinda do poder político egípcio. O faraó estava matando os machos. Pensem, irmãos. E em nossos dias? O que o sistema tem feito também? Ideologia de gênero, liberdade ao aborto. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Significa que uma geração de libertadores está nascendo. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando, não, acho que foi ontem, eu estava conversando com a minha equipe, né? E eu estava observando que de um tempo deste ano, muitas mulheres engravidaram dentro do nosso povo. Mulheres que já estavam orando, mulheres que não se planejaram, mas que veio da parte de Deus e é bem-vindo. Eu disse, nossa, e a gente fica pensando, ai, daquelas que amamentam, né, naqueles últimos dias, mas está vindo, Deus está enviando. Deus ainda dá saúde e fertilidade nos nossos dias, na nossa geração. E eu disse, Senhor, peraí, parece que é uma coisa meio controversa, mas o Senhor não disse que, ai, daquelas que amamentam, se for pega num dia de sábado, né, ou no tempo de inverno. Mas o Senhor continua dando, sabe por quê? E aí o Espírito Santo me dá a resposta. Porque tem uma geração de libertadores que está nascendo. E o mais importante da obra é ser pai. Ser pai é mais importante do que ser um ministro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é e deve ser, primeiramente, um sacerdote nesta casa. Ser mãe é a expressão de amor na obediência nas causas de Deus no lar. O templo é a conjunção do plano original de Deus. É estar sob a influência e obediência de suas leis. Então, essa expressão de amor é na obediência em tudo, não é parcialmente. Porque essa causa não é minha, é de Deus. E ela precisa ser aplicada antes de ser levada para uma igreja, de ser levada para uma comunidade. Ela tem que ser levada na minha casa, no meu lar. A obra médico-missionária jamais foi me apresentada de outro modo que não a de ter a mesma relação para com a obra como um todo. Que tem o braço para o corpo. O ministério evangélico é uma organização para a proclamação da verdade e a promoção da obra pelos enfermos e sãos. Oi! Peraí, professora. Então a obra médico-missionária não é só para os enfermos? Não. É para os sãos também. Os sãos são aqueles que não estão doentes. Mas é para aqueles que ainda não aplicaram no lar, na sua vida, no seu templo. É pessoal. Este é o corpo. A obra médico-missionária é o braço. E Cristo é a cabeça sobre todos. Nascendo uma nova geração de libertadores. Irmãos, eu vou fazer mais uma pergunta. Onde Moisés foi criado? No palácio. Faltou alguma coisa para Moisés? Não. Mas eu tenho mais uma pergunta. Quem deu de comer a Moisés? Foi uma mulher sábia ou foi uma insensata? Quem deu as primeiras palavras sobre o amor de Deus? Foi a mãe, Joquebede. Quem foi que deu o primeiro leite materno? Tem toda uma composição
perfeita de todos os nutrientes que uma criança precisa. Foi a mãe. Não foi uma ajudadora. E nem tampouco uma pessoa que foi contratada pela família para dar a educação que deveria ser dado da mãe. Quem foi que deu os primeiros princípios de saúde moral e espiritual a Moisés? A mãe. Estamos entregando essas 3 coisas valiosas para outras mãos, que não sejam o sacerdote, que não sejam os levitas. Esta mãe é o levita, somos nós, que temos que dar o alimento correto para a nossa família e para nós mesmos. E dar de comer a uma criança, prestem bem atenção. Quem dar de comer a uma criança hoje, este tipo, hoje vai definir se ela vai ser libertador ou escravo. Irmãos, isso é muito sério. Quem nós estamos criando? Será um libertador ou mais um escravo? Quando o povo hebreu estava em desobediência à vontade de Deus, se misturando ao povo egípcio, os mesmos costumes, a mesma dieta, as mesmas roupas, as mesmas maquiagens, nasciam-se muitos filhos escravos. Você hoje tem a decisão de ter filhos escravos ou um libertador. Quando o diabo ataca uma aliança, que é a família, que é a casa, pai e mãe, verdadeiramente, não é que ele quer destruir simplesmente o pai e a mãe no casamento. Ele quer os filhos escravos dele. Acordem. A lei moral, a lei de Deus e as leis de saúde definem se eu e a minha casa somos o grupo de libertadores, como foi Moisés, ou somos mais um escravo. Por isso a importância da reforma de saúde, restaurando o espírito da maternidade, como foi no princípio. Gênesis 1, capítulo 29. Uma aula perfeita sobre a dieta que Deus quer dar para a gente. Adoração é um ambiente de louvor e obediência às leis de Deus. Se você quer ser um verdadeiro adorador, tornando esse templo o lugar mais aconchegante do Espírito Santo, você vai criar e ter adoradores e não mais escravos. Chega, nós estamos na última geração. Existe promessa para os libertadores, para aqueles que vão derramar o alto clamor, que vão se preparar para este grande evento, como Moisés foi preparado para um grande evento. Este mundo vai se acabar. E na destruição desta terra, vai ser muito fácil de classificar e identificar quem são os adoradores, os verdadeiros libertadores e os escravos de Satanás. Muito obrigada e que Deus seja louvado.